Olá, vamos conhecer agora o nosso controlador, agora trabalhando de forma contínua. Vamos conhecer o nosso controle contínuo, um pouco diferente do controle on-off. No controle liga-desliga, o nosso elemento final de controle ou ele está todo aberto ou está todo fechado, ou ele está ligado ou ele está desligado. Já nesse modo de controle, o nosso elemento de controle assume várias posições, 0 a 100% de funcionamento, 0 a 100% de abertura. Vamos lá? É um sistema de controle em que a variável medida, a PV, está continuamente medida, logicamente, e comparada a um valor referência chamado setpoint. A diferença dessa comparação, que chama-se erro, é corrigido de forma contínua através da manipulação MV do elemento final de controle. Vamos ver aqui esse diagrama de como funciona um controlador contínuo. Então aqui temos aqui o nosso setpoint, ele entra aqui, ó. Setpoint é o valor objetivado. Vamos supor que aqui eu tenho aqui um controle de temperatura. Então eu tenho aqui um setpoint de 50 graus. Então eu tenho aqui o meu processo, que é o que eu desejo fazer, né? E eu tenho aqui a minha temperatura continuamente sendo medida. Então eu meço a minha temperatura, informo ao controlador quanto está essa temperatura. Então o que o controlador faz? Ele vai fazer um cálculo matemático simples, ele vai descobrir qual que é o erro. Se o meu setpoint é 50 graus e a minha temperatura é 30 graus, qual é o erro? O erro é 20 graus. Então, o que o meu controlador vai fazer? Vai emitir um sinal para o meu elemento final de controle se posicionar ou abrindo mais ou fechando mais, depende do tipo de variável, tipo de processo, para que essa temperatura chegue ao mesmo valor do setpoint, ou seja, para que eu tenha erro zero. Exemplo do nosso forno. Imagine a lâmpada, processo, forno, sistema de medição, termopar. E temos aqui o nosso controlador, aquele forninho lá do laboratório. Você liga e pede um setpoint de 50 graus. Temperatura ambiente, 25 graus. O que o meu sistema de medição vai fazer? Opa, o controlador lá está com 25 graus. O que o meu controlador vai fazer? Opa, o erro é 25 graus. Elemento final de controle, faça-me o favor de enviar mais potência para o meu processo, porque eu preciso aquecer até 50 graus. Então, no caso do forno, a lâmpada vai acender com brilho máximo, a temperatura vai subindo gradativamente, até que o meu erro seja zero, ou seja, PV igual SP. Quando o meu erro for zero, eu chegar aqui a 50 graus, o que o meu controlador vai fazer? Elemento final de controle. Calma aí. Pare de mandar potência, fique nessa potência que está, por favor. Nessa potência eu consigo manter o meu forno a 50 graus. Se você mandar mais potência, vai ultrapassar a temperatura. Se você reduzir a potência, a temperatura vai cair. Então, o elemento final de controle tem que achar uma posição, seja 10, 20, 30, 40, 50, não sei. A posição que ele achar, ele vai permanecer, diferente do controle on-off, ou está todo aberto ou está todo fechado. O que você ganha com isso? Você ganha uma estabilidade, você aqui praticamente quase que elimina aquela esterese. Ok? Então esse é o objetivo do controle contínuo, medir continuamente e controlar continuamente e objetivando o erro zero. O que é erro zero? PV igual ao SP. Aqui um exemplo clássico de um controle contínuo totalmente mecânico. Olha só que legal. Eu tenho aqui a minha boia, meu objetivo é manter o nível nessa porcentagem aqui. O que acontece aqui? É um controle automático e contínuo, inclusive. Você regula o setpoint através envergando essa haste. Então, se o nível cai continuamente, eu tenho aqui o escoamento da água proporcional ao nível.
Se o nível está muito baixo, o escoamento é máximo. Se o nível está quase próximo ao set point, eu tenho aqui pouquinha água saindo, porque se eu tiver muita água saindo com o meu set point próximo da PV, eu vou ter aqui talvez até um transbordo do tanque. Mas eu tenho aqui, quando a boia está com o nível próximo do desejado, eu tenho pouca água saindo, ou seja, a minha boia achou uma posição para que o meu nível se mantenha no objetivado, ok? Outro exemplo clássico do nosso dia a dia, todos conhecem ar-condicionado convencional, que é aquele do controle on-off, liga e desliga compressor. E temos uma tecnologia não tão recente no mercado, que é o ar-condicionado inverter. Então, ele mantém a temperatura do ambiente no valor desejado, controlando a velocidade do compressor. Então, o meu ar-condicionado convencional liga e desliga o compressor constantemente, gerando picos de energia e temperatura. Já o inverter atinge a temperatura mais rapidamente e mantém estável. Então, temos aqui, ó, a temperatura que você deseja no ambiente, aqui está frio e aqui está quente. O controle convencional, que vocês conhecem, que é o on-off, o que é que ele faz? Ele liga o compressor, quando está muito frio desliga, liga o compressor, desliga. Já o inverter, ele controla a velocidade do compressor, que o compressor é uma peça rotativa. Então, a velocidade do compressor, ela é ou seja, o meu compressor está continuamente ligado. Diferente do convencional, hora ligado, hora desligado. No inverter, ele sempre está ligado, só que em velocidades diferentes. Por que que eu economizo energia então, galera? Porque o momento em que uma máquina elétrica ela é ligada, ela gera picos de energia, um consumo de energia maior, fora o desgaste mecânico. Então, depois que ele está funcionando, depois que ele ligou, para ele se manter funcionando, ele gasta menos energia, ou seja, funcionando numa velocidade menor, é claro, né? Então, ele consome menos energia do que ele ficar ligando e desligando continuamente. E o que você ganha com isso? No caso do ar-condicionado, conforto, uma temperatura mais constante, uma economia de energia, sem picos de energia quando você liga o compressor. Mas na indústria, nós utilizamos esse controlador aqui, ó, o controlador PID. Por que ele chama-se PID? P significa proporcional, I integral e D derivativo. Então, o PID ele é o controlador bastante utilizado nas indústrias, disponível de forma física, que é aquele que vocês conheceram, já pegaram, já manusearam, ou em forma lógica, através de um bloco funcional no PLC, em forma de algoritmos. Então ele pode ser físico e pode ser lá um comando lá no seu PLC ou lá no seu algoritmo. Ok? Então vamos conhecer aqui alguns conceitos básicos de controlador. Alguns vocês já conhecem, né? Então temos aqui o exemplo de uma malha de controle simples, uma malha de controle de vazão. Tenho aqui o meu medidor de vazão por pressão diferencial, a minha PV, que vocês conhecem muito bem. Tenho aqui o meu controlador, o meu set point está aqui. E que eu tenho aqui a minha MV, que não é uma válvula, é uma bomba, tá? Uma bomba com controle de velocidade. Então, os controladores, eles são muitas das vezes graficamente apresentados dessa forma, em forma de 3 barras. Uma barra para o set point, uma barra para o PV e uma barra para a MV. Então, reparem que o objetivo da minha PV sempre está igual ao meu set point. Para isso, nós vamos achar aqui um valor de MV que vai me dar essa situação. Então, os 3 principais parâmetros de um controlador são o SP, o set point, que vocês conhecem, só revisando, né, pessoal? PV, ou a minha variável do processo, e a minha MV, que é a minha variável manipulada. Ok? Então, nós temos aqui esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho 30 litros por minuto de set point, a minha PV está maior, né? Então, o que vocês acham que a minha bomba tem que fazer?
diminuir a velocidade, porque o meu erro aqui está de 7 litros por minuto. Então, para mim ter o objetivado de 30, a minha bomba vai ter que reduzir velocidade. E quem determina isso é o meu controlador. De 44, ele vai reduzir para 42, 41, 40, até que o 30 seja igual, até que a minha PV seja igual a 30. Ok? Até mais.